Professor Glauber, o senhor acha que a dialética do esclarecimento e a dialética negativa permitem uma compreensão do neofascismo ou estamos vivenciando um fenômeno singular? Acho que antes de eu passar para as próximas, é melhor você responder essa, porque é um pouco mais complexo, né? Não, eu acho que sim, essas obras do Adorno são obras fundamentais, sensacionais, que nos ajudam a compreender. Porque, de um ponto de vista histórico, o fascismo ele é algo muito recente. Né? A gente não pode considerar assim que o fascismo é algo superado. Todas as condições históricas que possibilitaram o surgimento do fascismo ainda estão presentes. Elas ainda estão aqui, né, na sociedade alemã, ou, enfim, em praticamente todo o Ocidente. Então, como esse caldeirão cultural ele ainda é o mesmo, é claro que a obra do Adorno ela continua tendo a sua relevância. E não é à toa que foi em 2021, ano passado, ou 2020, eu estou me confundindo agora, eles lançaram uma obra do Adorno chamada O Novo Radicalismo de Direita, que foi, na verdade, uma palestra do Adorno sobre o radicalismo de direita, e essa obra foi lançada aqui na Alemanha pela primeira vez, inclusive no Brasil já foi traduzida. Né? Se eu não me engano, a editora Unesp traduziu, é um pequeno livreto, né? Assim, porque foi, na verdade, uma palestra do Adorno, então não deu um livro grande, né? Mas justamente porque as reflexões do Adorno elas continuam extremamente atuais. Então, vez ou outra, às vezes o Adorno faz uma citação de algum cara que era da época dele, que fez um determinado discurso, né, alguma característica bem pontual, mas de forma geral ele compreendeu muito bem o fenômeno e a obra dele continua assim, de grande atualidade para a gente entender, né, o nazifascismo. É claro que a gente não vai ter uma reedição do fenômeno da mesma forma, né? Não vai aparecer ninguém com um bigodinho assim, né? E falando aquele alemão naquela voz tão aguda, daquele mesmo jeito, né? É claro que o fascismo ele vai aparecer com uma outra cara, ele vai tentar se disfarçar, vai ter uma outra roupagem, mas o fenômeno em si, o caldeirão cultural e a forma, as manifestações, as próprias posições políticas, elas estão aí presentes. E tanto é por isso que a gente tem aqui na Alemanha a AfD, Alternative für Deutschland, que é um partido de extrema direita que está crescendo assustadoramente. Né? Quanto mais todos os outros partidos batem na AfD, mais a AfD cresce. Então, já consegue cadeira no parlamento, já está aí prestes a ganhar prefeituras, né? É um partido que vem crescendo assim de forma legal, né? Vem crescendo na força do voto. Isso é uma coisa assustadora, né? Justamente no país que produziu Hitler. Com certeza, você falou disso aí, eu não tenho nem como fugir do assunto, porque aqui a gente teve eleição agora, no domingo, e né, no início do programa eu até abri falando sobre isso, de um deputado fascista, agora nós temos 12, que aqui também tem um partido de extrema-direita, né, onde o presidente não se importa, por exemplo, em ser comparado com o Bolsonaro, para ele é tranquilo, ele já falou isso até em entrevista na TV, numa boa. Então, assim, não é algo que acontece isoladamente, né? É todo é uma ascensão da extrema-direita pelo mundo, e é aquilo que você falou, né? Vem sempre com uma nova roupagem. Se você for olhar para o que aconteceu na Alemanha nazista, tem aquele discurso, né, dos judeus, de vamos exterminar os judeus. Só que, se você olha a fundo, não eram só judeus, tinham comunistas, ciganos, imigrantes, negros, né? Todo tipo de gente, das mais diversas ideologias, né? Então, assim, a gente tem que ficar muito atento a isso, porque esse é um ciclo, né? Pode se tornar um ciclo, mas que vem de uma forma diferente a base é a mesma, mas a roupa é outra, né? Deixa eu Inclusive, só mais um comentário. Você falou que não eram só judeus, né? Eram, às vezes, ciganos, eram homossexuais. E, de fato, aqui na cidade de Nuremberg, é a cidade onde o Hitler escolheu para celebrar todo o ano o aniversário do Partido Nazista. Então, aqui a gente tem um lugar enorme aqui, que é o Reichsparteitagsgelände, né, um nome gigante em alemão,
que indica o lugar, né, onde eles faziam isso. E lá dentro tem um museu, né, uma exposição sobre o período nazista de 33 e 45, e lá a gente encontra registro, né, desse tipo de perseguição a todo tipo de gente. Não era só judeu. Por exemplo, tem uma parte lá que tem tipo um cartaz nazista com os tipos, né, as marcas que eles utilizavam. Por exemplo, se você fosse judeu, você tinha uma determinada marca na roupa. Se você fosse cigano, você tinha outra. Se você fosse homossexual, você tinha uma outra marca, né? E a gente tem também lá, por exemplo, vários murais sobre comunistas que foram enviados para campos de concentração, né? Então, assim, os primeiros a serem enviados para os campos de concentração foram os comunistas, não foram os judeus, né? Os No comunistas Mein foram Kampf, se eu não me engano, ele fala muito mais de exterminar o comunismo e os comunistas do que os próprios judeus, né? exatamente, né? Então, já teve vários lugares aqui na Alemanha, a gente vai visitando as cidades, então sempre tem, né, alguns monumentos, memoriais, né? Então, eu me lembro que em Berlim, por exemplo, eu vi um memorial muito bonito, até com um lago, específico para os ciganos. Né? Assim, eles mataram muitos ciganos. Os nazistas mataram muitos, muitos ciganos. Então, assim, não foram só os judeus, como você falou.